Bom dia, pessoal! Animados para a aula de hoje? Vamos falar um pouquinho sobre povos da antiguidade. Vamos lá? Vamos lá, historiadores do quinto ano. Após termos estudado a organização dos primeiros grupos humanos, de que modo eles sobreviviam, o que eles comercializavam, também identificamos como se vivia em comunidade há milhares de anos e o que permitiu o surgimento das primeiras sociedades. Agora vamos falar um pouquinho sobre os povos da antiguidade. Então, vamos lá. Neste capítulo, nós vamos estudar como as sociedades estabelecidas perto dos rios estavam organizadas e também descobrir quem era responsável por governar esses povos e as funções dos agricultores, artesãos, construtores e guerreiros. Também vamos conhecer algumas características comuns entre esses povos, a sua cultura e a sua religião. Então, após vocês terem lido todo esse conteúdo, vamos para essas atividades propostas. Então, observem aí, vamos para o livro de atividades. Então, continuando. As imagens seguintes representam cidades em diferentes épocas da história. Então, vamos lá. Aqui vamos fazer uma comparação. Temos uma figura de uma cidade dos dias atuais. E logo abaixo, temos uma cidade aí, uma sociedade antiga. Então, uma cidade representada aí pelos povos de antigamente. Olha só. Por quê, gente? O que nós percebemos aí? Vamos analisar quais são as diferenças. A diferença mais nítida aí é o aspecto, né? Ou seja, a segunda figura mostra aí claramente que ela está cercada por muralha, que é uma das características principais. Então, tem toda uma estrutura aí das casas, né? As habitações elas eram construídas de uma outra forma. Então, anteriormente foi estudado como a agricultura e as trocas comerciais contribuíram para o surgimento e o desenvolvimento de algumas cidades. Então, vocês já leram sobre isso. E alguns assuntos aí também que serão tratados, como governo, religião e a cultura no Egito e na Mesopotâmia. Vamos lá? Então, vocês vão também assinalar a questão de número 2. Vamos lá. Marque X nas alternativas que indicam elementos existentes nas primeiras sociedades humanas. Então, observem as figuras e vamos lá. O que vocês vão marcar aí? Ou já marcaram, né? Vamos corrigir. Templo, muito bem. Troca de produtos, governante e população. Então, corrijam aí e vamos para a nossa próxima atividade. Vamos lá, historiadores. Ao longo do tempo, diversas cidades foram surgindo. As pessoas que moravam próximos aí às aldeias, elas se localizavam às margens dos rios, então elas buscavam se instalar sempre próximos às margens dos rios, destacando aí a importância do rio Nilo. Por quê? Porque elas precisavam cultivar a terra. E para manter esse cultivo, as terras precisavam ser irrigadas. Então, isso ajudou muito nas primeiras formações das primeiras cidades, né? E, contudo, as cidades foram crescendo conforme foram surgindo as necessidades desses povos antigos aí. E eles começavam a trocar tudo que eles cultivavam. Então, começou aí um comércio feito através da troca. Então, o que eles produziam e que estava excedente aí para o seu consumo, eles trocavam. Por exemplo, o que eles colhiam,
o próprio artesanato, o tecido, né, o metal, o que também era extraído aí às margens do rio, as madeiras, os cereais. Então, tudo que estava sobrando, que eles não iam consumir, eles passavam a trocar. Inclusive, eles trocavam até por diferentes comunidades. Então, pessoas que passavam ali, que eram de outras regiões, eles também iam trocando. Então, vamos lá para essa cruzadinha que eu separei. Continuando, letra A. Locais onde eram realizadas as trocas de produtos. Como que se chamavam? As feiras. Muito bem. Então, tudo que eles tinham de excedente, eles levavam até a feira e faziam trocas entre si, surgindo aí o comércio. Letra B. Nome dado aos templos da Mesopotâmia. Zigurate. Muito bem. A próxima. Invenção que mudou a maneira de se transportar produtos. Vamos lá? A roda. Muito bem. Outra invenção muito importante. Vamos lá. Invenção que também mudou a maneira de se transportar produtos, mas que era movida pela água. Olha só, então imagina como que esse pessoal fazia esse transporte de todo esse consumo excedente aí, dessa troca, através do barco à vela. Muito bem. A próxima. Título dado ao rei do Egito. Ah, essa é fácil, hein, pessoal? Como era aí denominado o rei do Egito? Faraó. Muito bem. E a letra F, como era chamado, meus amores? O grupo de pessoas aí responsável por proteger uma cidade. Então, esse grupo ele era chamado de guerreiros. Muito bem. E aí, logo abaixo, vocês tinham que completar a cruzadinha. Super tranquilo. Continuando. Vale lembrar que nas cidades da região da Mesopotâmia, a pessoa que tinha o poder de governar era chamado de rei. E no Antigo Egito, o governante era chamado de faraó. Então, vamos lá. Qual era a diferença aí? O rei e o faraó, eles eram considerados as pessoas mais importantes da sociedade. Eles eram responsáveis por administrar todo o território, também a prática, né, da agricultura. Ele também organizava as situações dos guerreiros. Eles também aplicavam a justiça e, além disso, outro fator muito importante, eles atuavam como líderes religiosos. Olha só, no Egito, o faraó ele era conhecido como um ser divino que governava todo o território e, portanto, ele era considerado como se fosse um Deus. Ele deveria ser obedecido. E já na Mesopotâmia, as pessoas acreditavam que o rei representava os deuses. Sim, e ele podia governar, exercer seu poder sobre a vida das pessoas e sobre o lugar onde viviam. Então, olha só, se vocês forem lá no material de vocês, lá na nossa apostila, na página 23, vocês vão observar aí algumas figuras, olha só, da esfinge e também do ataúde, olha só, que são figuras muito importantes. Então, volta lá na apostila, inclusive tem um QR Code, volta lá, dá uma lida e dá uma revisada. Vamos lá? Continuando, vamos falar um pouquinho agora sobre os egípcios. Eles acreditavam na vida após a morte. E olha só, eles faziam um processo de mumificação. Por quê? Porque eles queriam preservar o corpo dos mortos.
Quando os faraós morriam, pessoal, eles eram sepultados em grandes túmulos. Temos aí um exemplo, que são as 3 pirâmides de Gizé, localizadas na atual cidade do Cairo. E outra curiosidade muito importante, olha só. As tumbas, além de servirem para sepultar os corpos, elas também eram abastecidas com bebidas, comidas e até pertencentes da pessoa. Então, eles colocavam lá dentro pertences da pessoa, tipo roupas, joias, objetos de valor. Então, olha só, é uma curiosidade muito importante. Então, quando as pessoas morriam, os corpos eram tratados com muito cuidado. Eles tinham que ser preservados. E aí eu separei essa atividade para vocês. Vamos lá. Os egípcios ficaram, né, conhecidos por suas grandiosas construções. Então, olha só, ao longo do nosso estudo aí, vocês observaram, e eles tinham também grandiosas construções, tinham as pirâmides, tinha os templos. Então, vamos lá. Nesses locais eram sepultados os egípcios mais ricos, por exemplo, os faraós, né? E também aí os seus familiares. Então, essa sociedade, ela costumava conservar o corpo dos mortos por meio de mumificação. Então, vamos lá. Mostre como esse ritual sagrado estava organizado. Então, vamos lá. Observem essas figuras aí. Para isso, pinte as imagens de acordo com estas indicações de cor. Então, vamos lá. Olha que atividade super, hiper, mega legal. Vamos lá. Olha que curiosidade. Vocês vão pegar o lápis amarelo e azul e vocês vão pintar o sarcófago. Vocês vão pegar o laranja e vai pintar o tecido de linho. Vai pegar o lápis roxo para pintar a múmia e o verde para pintar o canopus. Vamos lá? Vamos concluir a atividade? Vamos lá, pessoal. Tem uma curiosidade aí no material de vocês. Então, vai lendo e vai grifando. Vamos lá para a página 28. Você sabia? Na última parte do processo de mumificação, os sacerdotes eles enrolavam o corpo do morto em um tecido. Olha só. Os egípcios, eles acreditavam que mesmo após a morte, né, eles seriam julgados por deuses. E ainda, eles acreditavam que o coração guardava as emoções, olha só, e que após a morte, esse coração seria pesado em uma balança. Vejam, o coração das pessoas que foram boas durante a vida, ele deveria ter o peso de uma pluma. E as pessoas que não eram, hein? Imagina. Assim, essas pessoas recebiam o direito de viver eternamente. Olha só que curiosidade interessante. Outro fato muito interessante que temos que destacar, que eles faziam o uso de vasos, que eram os canopos. Olha só. Os egípcios, eles guardavam alguns órgãos internos de pessoas mumificadas. Por exemplo, pegava lá o fígado, o intestino e até mesmo os pulmões e guardavam tudo. E aí, pessoal, vocês têm aí na página 28 ainda uma atividade aí do QR Code, super interessante, tem aí uma curiosidade para vocês e vocês têm aí um jogo, a vida nas sociedades antigas, então vocês vão realizar com a família, certo, pessoal? Então temos que observar que o costume, ele é muito importante, pessoal. O costume, ele faz parte das tradições da sociedade, tanto aí na religião,
na política, no cotidiano, vale lembrar que os costumes, eles vão mudando conforme o passar do tempo. Então, ao longo da história, né, vamos estudando vários costumes de vários povos. Vamos lá? Pessoal, vale lembrar que a sociedade egípcia valorizava muito a escultura, a pintura e a escrita, principalmente quando eram relacionados à religião. E olha só, os artistas, eles se dedicavam a representar as cenas, então eles faziam esculturas e colocavam aonde? Nos templos e túmulos, com muitas cores e detalhes. Olha só, é um costume, né, pessoal? Um costume aí dos egípcios. Então, vai lá no materialzinho de vocês e vai destacando as informações mais importantes. A preocupação com a vida após a morte, que é um costume dos egípcios, né? O costume de realizar rituais elaborados aí para preservar o corpo mesmo após a morte e manter os objetos aí relacionados à vida da pessoa mumificada, não são uma exclusividade da cultura egípcia e da mesopotâmica. Olha só, vocês têm aí no material outras culturas e outros povos que se preocupavam com a vida após a morte. Vamos lá? Então, nós temos aí lá na página 31, olha só, temos uma imagem muito interessante. Olha só, em 1974 foram encontradas aí 30.000 esculturas de barro, representando soldados. Olha só, é uma obra muito importante e muito relevante para a China antiga. Então, os chineses, eles também acreditavam em vida após a morte. E a tumba do imperador é a maior encontrada até a atualidade. Então, olha só. Então, vocês vão lá no material da página 31 e observam. Pessoal, e aí eu separei para vocês essa atividade. Vamos lá. A respeito da sociedade egípcia, assinale as alternativas corretas. Então, vocês vão ler e vão assinalar. Então, corrigindo, quais as alternativas estão corretas aí? No Egito Antigo, a religião não estava relacionada com o cotidiano das pessoas? Alternativa B. Os sacerdotes eram os responsáveis por realizar rituais religiosos no Egito Antigo? Sim. Letra C. Os egípcios acreditavam na existência de vários deuses e na vida após a morte? Sim. A mumificação era um ritual realizado apenas em animais? Então, olha só. Depois de tudo que nós conversamos, né? Se ficou na dúvida, vai lá e leia novamente a apostila de vocês. E aí temos a última questão. Observe essa imagem, olha só, olha um zigurate localizado no atual Iraque. E vamos lá. De acordo com a leitura da imagem, vocês vão assinalar a alternativa correta. Então, observa e vamos lá. O que vocês observaram que está correto aí? Os mesopotâmicos realizavam rituais religiosos aonde? Nos zigurates. Vamos lá, pessoal? Vamos concluir o nosso assunto, os povos da antiguidade. Eu separei aí essa atividade para vocês. Então, vamos lá. Nós estudamos o surgimento das primeiras civilizações, as primeiras cidades. Também vocês descobriram aí que essas cidades elas eram protegidas pelos guerreiros e pelas muralhas. E com o aumento desse grupo, com a formação dessa sociedade, com essa formação posterior das cidades, foram surgindo novas atividades relacionadas
as necessidades dessa formação, dessa sociedade. Por exemplo, foi surgindo atividades como o próprio artesanato, né, a agricultura, a própria troca, o comércio. E aí foi surgindo a necessidade de um governante, que no decorrer do tempo, essas pessoas eram chamadas de família real. Essa família real, ela era formada pelo rei, pela rainha e pelos filhos. E com a morte aí do pai, um dos filhos se tornava responsável por assumir esse governo. Essas pessoas, os soberanos que exerciam aí esse poder sobre esse reino, elas geralmente viviam em palácios. Então, olha só os poderosos. E para os egípcios, o templo, o túmulo e as pirâmides, elas eram locais o quê? Muito importantes. Por quê? Porque eles eram construídos com pedra, porque era muito resistente. E várias outras construções também não resistiam, né, até os fins atuais. Então, eram construções muito fortes, feitas aí com barro. Então, lá na nossa apostila, na página 32, tem um exemplo muito interessante, olha. Representação do casal aí, o faraó, com a sua família. Muito interessante. Vamos lá observar e vamos realizar aí essa atividade. Então, o faraó era governante do Egito e exercia um grande poder sobre todas as pessoas do lugar por ele governado. Então, olha aí, vocês vão analisar essa figura e vocês vão completar. Então, vamos lá. O vestuário dos faraós, né, simbolizava todo o poder que ele tinha aí sobre a sociedade. E aí vocês vão recortar essas imagens, esses símbolos, e vocês vão representar aí a veste desse governante. Combinado, pessoal? Tchau, tchau e até a próxima!